Pode ser, gente, tudo bom? Começamos mais um Entre Irmãos Podcast, o melhor podcast do Brasil. O melhor. Super estimado, Não tem né? jeito, não tem jeito. Estamos aqui para revolucionar o mercado da indústria do... Brincadeira. O bicho é bravo. A gente só tá aqui para falar um pouquinho de Jesus, ter comunhão entre os irmãos e apresentar um bom conteúdo para você, beleza? E hoje não é diferente. A gente tá com um convidado mais especial, alguém que tem um ministério forte aí, tem um testemunho muito lindo, Verdade. tem uma caminhada com Deus. E ele é o nosso amigo Diego Oliveira. Seja bem-vindo, Diego. Seja bem-vindo ao Entre Irmãos Podcast. Olá, gente, paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui participando do podcast Entre os Irmãos, juntamente com os irmãos Vitor e Felipe, não é isso? Isso aí. Glória a Deus. Acertou. Diegão, vamos começar já esse bate-papo aí, cara. Fiquei curioso de como começou aí a sua carreira de pregador, sua carreira no Evangelho. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, irmãos, tudo começou após eu fazer um vídeo do meu testemunho. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu não pensei que nunca eu seria um pregador, ia fazer a obra. Eu achei que eu seria somente sentar nos bancos da igreja, participar do culto e ir embora. Até que chegou o dia em que eu fui fazer um vídeo de um testemunho, mostrando minha trajetória, como era antigamente, e eu postei aquele vídeo por postar. Achei que não daria em nada, né? E quando eu fui pro culto, eu voltei, o vídeo tinha milhares de compartilhamentos, visualizações, curtidas. Daí então, através deste vídeo, começou a surgir o convite para me estar pregando a palavra, testemunhando o meu testemunho. Só que eu não sabia nem por onde começar. E eu me lembro até hoje, irmãos, que quando me veio a primeira oportunidade, eu estava no meu local de trabalho e uma irmã chegou falando comigo: irmão, eu estava em casa orando e Deus falou comigo que você vai ser o pregador do culto de jovens sábado. Meu Deus. E eu falei: meu irmão, Deus. nunca preguei na minha vida ainda, irmã, como que eu vou pregar? Enquanto ela falava comigo, ela falou assim ainda: você não é obrigado a ir. Deus mandou eu vir cá porque Ele está te dando a oportunidade de dar início àquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Sim. Só que naquele momento eu fiquei: será que eu aceito? Eu aceito. Eu pensando em aceitar e não aceitar, quando do nada me chega um outro pastor e falou: Diego, fulano de tal mandou eu vir cá falar com você, que é para você ir lá pregar na minha igreja. Eu falei: pastor, mas eu nunca preguei, pastor, como é que eu vou pregar? Nunca pregou, já Nunca tinha preguei, dois já convites. tinha dois convites na hora. Dois convites. Você tinha mais convite que pregação. Aí naquele momento eu respirei fundo, eu comecei a pensar: meu Deus, eu fazia tantas coisas quando estava perdido, não tinha vergonha, tinha coragem de fazer, não é agora que eu vou não aceitar este convite. Foi quando eu aceitei os dois convites ao mesmo tempo, um no sábado e outro na quarta-feira. Daí então iniciou e nunca mais parou, para a glória de Deus. Louvado Estou seja o hoje Senhor. porque Ele tem sustentado. Graças a A Deus. glória do nome dele. Esse primeiro contato é um contato, uma mesclagem, né? É uma honra, você fala: meu Deus, o Evangelho, Cristo está precisando de mim, mas e agora que eu não sei? Como é que faz? Como é que eu inicio uma mensagem? Como é que eu monto uma mensagem? Como é que eu falo? Porque à vista, aparentemente, você tá vendo lá o pregador, ele tá pregando, você tá sendo edificado ali. Só que quem nunca subiu no altar para pregar, não tem muito a ideia do que é, basicamente. Você tem um medinho, mas quando você tá ali, aí é outra coisa, porque a gente sempre costuma comentar sobre isso. A sua mente está, ao mesmo tempo que você tá vendo a reação dos irmãos, você tá analisando sua mensagem, lembrando as coisas que você vai falar, você tá tomando a precaução para não falar algo errado ali, ao mesmo tempo que você tá falando. É muita informação. Sua mente está trabalhando ali, ó, e aí você vai tendo que mesclar e tudo mais. E no primeiro contato com isso, é muito difícil, cara. É tão difícil, acho que, não sei se isso aconteceu com você, comigo aconteceu muito. Eu tinha uma dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. No início você subia no altar e você olhava assim, a pessoa tá olhando pra mim agora. Aí você mirava outro ponto. Já aconteceu isso com você? No começo eu mirava um centro na porta, assim, ó, lá no fundo. A porta tá aqui, eu mirava um ponto central aqui e eu tentava mirar mais 2 pontos da igreja que ficavam de um lado e de outro. Que não fossem pessoas. Ventilador. Aí eu olhei sabe? ali, pum. Aí mesclava pra cá, pra parecer que eu tava olhando pra todo mundo. Mas se eu olhasse pra alguém diretamente, eu começava a ficar um pouco nervoso. Então, Obrigado. comigo era bem semelhante ao que vocês passavam. Eu me lembro que quando eu começava a pregar no início, eu começava com o olho fechado.
olhando pro público. Quando eu abri o olho, eu tava olhando pro lado de lá da parede. Aí até então... Você tava pregando, daqui a pouco você ia virando. Eu ia virando. Quando eu olhava, eu já tava olhando pra parede. Até que certo dia chegou um irmão e falou comigo: Varão, olha, você tem que abrir o olho, você não pode ficar com o olho fechado, porque nisso as pessoas acham que você está nervoso e vai acabar prestando atenção em você mais do que na pregação. Verdade. Foi quando eu comecei a abrir o olho, só que quando eu conseguia ficar com o olho aberto, eu não conseguia olhar para as pessoas, eu só olhava pro teto. Só me olhava pro teto, pregava. Você tinha que pregar só arrebatamento, né? Caminho do céu já, né? Isso aí. Mas são importantes essas pessoas. Sim. Por mais que tem gente que é só crítico ao ponto de falar, não sabe pregar porque só olha pra cima. Um exemplo. Mas tem aqueles que são críticos no ponto criterioso de, olha pra igreja, vai ser melhor. Não sei se foi assim esse irmão. Entendeu? Não. Foi nesse sentido. Nesse sentido também, que eu tenho que olhar para as pessoas, olhar para os olhos das pessoas interagindo enquanto eu estiver pregando. É porque tem muito disso, principalmente pelo ponto psicológico de tudo. Quando uma pessoa vê que você tá nervoso, realmente ela começa a prestar mais atenção em você, meio que o ponto da empatia dela se imaginar no seu lugar. Aí às vezes a mente dela sai um pouco da mensagem para tentar meio que te acompanhar ali. Nossa, o menino tá nervoso e tal, tudo mais. E a sua mensagem tá indo, você tá falando. E a mente dela tá em outro lugar. Agora, quando você mostra uma confiança ali, olhando para as pessoas e tal, a pessoa sente que você tá dominando o que você tá falando, a atenção dela é redobrada para aquilo ali. São pontos de, até mesmo na psicologia, explica um pouco e tal. E é realmente as pessoas que vêm para fazer essa crítica construtiva que ajuda bastante. Eu gosto. O Felipe, quando eu comecei a ministrar, ele já ministrava bastante tempo já, de sair e tudo mais. E quem me dava bastante toque, bastante dica a respeito de ministração era ele. Faz assim, tem que ter, tem que mudar isso aqui. No intuito é bom pessoas assim. No intuito de ajudar. Eu acho que, não sei se você já viveu isso, mas tem pessoas que não ajudam porque, cara, esse cara vai tomar meu lugar. Tem isso no meu evangelho, infelizmente tem. Então, e eu aprendi com meu pai é meu pastor. Eu acho que você conheceu o dia que você veio pregar aqui na igreja, né? Conheceu o pastor Arnaldo? Então, ele que me dava esse toque, cara, não pensa assim. Ajuda quem vem, entendeu? É mais um que tá somando pro reino. Então não é você só que tá pregando agora, você, o Vitor e o Diego, entendeu? Não sei se você já vivenciou isso de alguém que... Eu já vivenciei muito, eu até comento com a minha esposa. Acerca de pessoas que no começo da minha caminhada estavam do meu lado, era meu amigo, mas devido ao crescimento essas pessoas viraram o rosto para mim e pararam de falar comigo, já não conversam mais, já não cumprimentam mais. É o que você falou, na vista deles eles acham, tá tomando meu lugar, tá passando na minha frente, tá se destacando mais do que eu. Isso acaba criando um sentimento nessas pessoas de ciúme, ou talvez até mesmo inveja. Eu passei muito por isso. Sim. A gente vê isso na Bíblia, né? Eu acho que entra um ponto nisso aí, a mentalidade que a pessoa precisa ter, uma mudança de mentalidade, a partir do ponto, por exemplo, a gente começa junto a caminhada. Aí nesse momento, você se destaca e você começa a sair, vou pregar em São Paulo, Bahia, pá, e você começa a sair, Deus começa a te usar, e aí automaticamente seu nome começa a ser expandido e ser soprado. Só que eu continuei, a gente foi formado na mesma base, mas eu continuei. Só que aí eu só prego aqui no município, nas regiões e tudo mais. Eu acho que no lugar de dar essa vazão à inveja, de olhar para o seu ministério, poxa, por que não sou eu? É olhar pelo ponto. Cara, imagina se todo mundo tá em São Paulo. Quem fica aqui pregando? Ninguém. Entendeu? Se tá todo mundo lá para fora. E aí, é porque a gente tem muito aquela visão de olhar pelo ponto de vista humano, né? Eu quero destaque entre os homens, mas espera aí, para o reino, não é tão importante aquele que prega aqui, nos bairros, nas regiões, quanto aquele que prega fora? Então tá bom, a gente está sendo tão utilizado quanto aquele que está fora, né? Só que o pessoal não tem essa mentalidade. Tinham aqueles que estavam em Jerusalém, anunciando o rei, e tinha Paulo, porque Deus levantou para ir ao gentio, às nações. Entendeu? E ele fala, eu queria estar com vocês, mas não sei se Deus vai permitir. Entendeu? Sobre começar na mesma caminhada, você vai pegar até um exemplo ali de Davi e Saul. Davi mata o gigante, o povo começa, as mulheres, né? Começam a entoar louvores. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares.
Saul, ele tem um pensamento totalmente contrário. Ele poderia pensar, agora sou eu e mais um. Então, olha, tem mais um aqui que tá crescendo junto comigo e, cara, esse cara vai se casar com a minha filha, com o Mical, e ele vai ser alguém que tá do meu lado aqui. Mas não, ciúme demoníaco, eu uso essa expressão. Toma tanta conta de Saul que ele começa a perseguir a Davi. Mas no início aí você falou sobre, você postou sobre o seu testemunho. Como é que é seu testemunho? Então, Fala um pouquinho. Meu testemunho é o seguinte: eu vivi uma vida torpe, né? Vivi por aproximadamente 10 a 12 anos perdido naquele mundo. Sim. E durante esse tempo, grandes foram os livramentos que o Senhor me deu. Já cheguei a ser preso, já cheguei a ser baleado, já cheguei a ser sequestrado. Então você estava no mundo do tráfico, no mundo do tráfico de drogas. É. Já cheguei a ser colocado de joelho no chão para ser executado. E às vezes, hoje eu entendo, né, que foi a misericórdia do Senhor que não deixou de ser a sepultura. Mas antigamente eu achava que foi só uma sorte. Sim. Nossa, tive sorte mais uma vez. E é o que acontece na atualidade com muitas pessoas que estão perdidas no mundão. Acha que o que aconteceu com eles, o livramento, foi uma sorte. Mas na verdade foi Deus que deu mais uma oportunidade. Verdade. O problema é que as pessoas não entendem. A Bíblia, ela é enfática em dizer, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que o inimigo de nossas almas, ele anda ao vosso derredor como um leão bramindo, procurando a quem ele possa tragar. Se ele está procurando a quem ele possa, exige a autorização de alguém superior a ele. E esse alguém é Deus. Se hoje tem pessoas que estão perdidas aí fora, não morreu ainda, não foi porque ele é bom, porque ele é mais esperto, porque ele é maior do que alguém. Foi porque o próprio Deus não permitiu. Mas o inimigo está rondando. Verdade. Está rondando, está procurando. Aí tem aquelas pessoas que pensam, talvez assim, eu não morri porque eu sou mais esperto que alguém. Só que na verdade o inimigo, ele é um ser astuto. Ele não precisa de nós para nada, até que Deus nos protege, nos dá a oportunidade e nos livra. A partir do momento que Deus permitir que ele toca, ele descarta a gente como se fosse um lixo descartável. Então, eu quero deixar um recado para as pessoas que estão assistindo. Aproveita a oportunidade que Deus está dando. Você não está vivo por sorte. Você não está vivo porque tu é melhor, tu é mais esperto que alguém. Você só está vivo porque o Senhor tem guardado, tem protegido você e tem te dado mais uma oportunidade de você se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, a gente tá ligado aqui porque eu ia fazer essa pergunta. Eu ia fazer isso. Eu ia falar assim: fala para essas pessoas aí. Você já falou no encaminhar, é o Espírito que tá guiando aqui. Então, rapaz, você falou que você chegou a praticamente ser executado, né? Colocou uma arma na sua cabeça e Deus te livrou ali naquele momento. Me livrou naquele momento. E o que é mais interessante, no momento que nós estamos ali na dificuldade, mesmo você vivendo na perversidade, você lembra de Deus. Eu sou uma pessoa que, mesmo vivendo naquele mundo, eu sempre lembrei de Deus. Só que o momento que eu mais lembrava de Deus era no momento da dificuldade. Um exemplo: o primeiro maior livramento que eu tive foi no dia que homens vieram para tirar a minha vida. Colocaram eu e meus amigos deitados num chão e falou: vão matar todos eles, um do lado do outro. Naquele momento eu comecei a clamar, a pedir a Deus, mesmo estando no mundo. E Deus me deu mais uma oportunidade. Só que em vez de eu agarrar a oportunidade, eu continuei. Passou-se então uma semana depois desse livramento, eu fui sequestrado por pessoas que queriam tirar a minha vida. E me levaram para a beira de uma mata e começaram a me bater, começaram a perguntar tantas coisas. E falou: vão matar e vão... Falaram até que ia cortar a minha cabeça fora com uma espada. Só que naquele momento eu comecei a clamar a Deus, pedir a Deus: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Senhor, me livra dessa, eu vou te aceitar. E mais uma vez Deus me livrou, mas só que eu não cumpri com a promessa que eu prometi com Deus. Às vezes nós somos muito ingratos. Deus nos dá a oportunidade, Deus nos livra. Mesmo nós sem merecermos, Ele nos atende o nosso pedido. Só que nós não atendemos conforme a vontade que Deus quer que nós atendemos a Ele. Em que sentido? Servir a Ele, andar em conformidade com a vontade dEle, andar nos caminhos dEle. E se eu for contar para você, irmão, quantas coisas eu já passei, um dos maiores livramentos, fora esses que eu acabei de citar aqui para vocês, foi o dia que eu vi a morte de frente. Quando eu estava perdido ainda, né? Eu lembro que eu estava numa boca de fumo e vieram homens rivais
aquelas pessoas que eu era envolvido. E quando eles chegaram próximo de mim, eram 4 homens. Eles efetuaram mais de 30 disparos na minha direção. E o que foi mais impressionante, irmãos, que foi uma distância de aproximadamente 2 metros. Eles atirando em mim. 2 metros é muito perto. 4 homens. Eu não sei se eu tomei um primeiro tiro aqui na perna, não sei se foi quando eu corri ou foi quando eles começaram a atirar para cima de mim. Mas o que eu me lembro, no momento de mais pavor, foi quando eu tomei um tiro no rosto. Quando esse tiro bateu, eu caí. Na hora que eu caí, primeira coisa que eu pensei: Deus, me livra, me protege, me dá mais uma oportunidade. Só que tem muitas pessoas que talvez pensam como eu pensava, por conhecer a palavra, mas não andar na palavra, dizer assim: quando eu estiver à beira da morte, eu peço perdão a Deus. Às vezes não dá tempo, né? Não dá tempo. Se não é no rosto, é na cabeça. Primeiro, na hora do desespero, tu não lembra de pedir perdão. Isso é verdade. Eu só lembrava de pedir a Deus para não deixar eu morrer. Eu cheguei até a chorar: não deixa eu morrer. Mas em momento nenhum Você pediu perdão. pedi perdão. Então o que eu quero dizer: se tiver de se arrepender, se arrependa enquanto é tempo. Diego, quando eu faço o apelo, o Espírito Santo me guia muito a falar isso. Há oportunidades na vida que passam pela última vez. Porém, nós não sabemos qual é a última vez e qual é a última oportunidade. Você teve algumas. Você não sabia se seria na segunda, na terceira, até mesmo uma quarta oportunidade. E tem gente: não, Deus livrou fulano, vai me livrar. Deus tem um tratamento para cada um. A taça da ira de Deus, ela tem um esgotamento para cada um, e entra-se a justiça. Então o recado para essas pessoas é: se você não sabe, você não é onipotente, você não é Deus, o momento dessa oportunidade, cara, se entrega hoje para Jesus. Eu tive um testemunho, congregação nossa lá em Viana. Estava pregando o culto, Deus me deu uma revelação. E eu sou bem tranquilo para revelação. Meu negócio é abrir a Bíblia e pregar. Preguei a palavra, se Deus quiser revelar, Ele revele, mas não é o forte. A revelação para mim, o forte é a palavra. E sou adepto aos dons espirituais. Aí Deus me deu essa revelação. E eu falava assim com um rapaz: Deus está te dando sua última oportunidade hoje. Não te conheço. Ele quer te livrar da cachaça. Aquele homem foi embora, não aceitou Jesus como Salvador. As pessoas da vizinhança e os irmãos da igreja lá me comunicaram que aquele dia foi o último dia que ele entrou na igreja. 6 meses depois, não foi na mesma semana, um mês, 6 meses depois, na porta do bar, esse mesmo homem arranjou uma briga com alguém lá. Essa pessoa esfaqueou ele morreu sem Jesus Cristo. A última oportunidade dele foi aquele dia, naquele culto. Depois ele não voltou à igreja. Mas passou 6 meses depois, mas foi a última oportunidade. Então, não sabendo, o recado é o quê? Se entrega hoje para Jesus. Pode ser que Deus tenha mais? Pode ser, mas você vai arriscar a sua vida eterna por isso? Sim, acho que cai muito no... É um mundo de ilusão, né? É um mundo de ilusão. Você achar que você é o dono do mundo, todas as coisas vão cooperar para você, aí até o ponto que não pode mais porque aconteceu alguma coisa, alguém... Porque você não espera, você tá ali e aí aparece de repente, igual apareceu para você, 4 rapazes e eles efetuando tiros na sua direção. Não é uma coisa que você planejou ao longo do seu dia. Hoje eu vou acordar, vou tomar um café assim, e à noite ali eu vou correr de rapazes vão tentar me atirar. Não tem lógica isso. Então, esse mundo de ilusão, poxa, eu sou o cara, meu peito é de aço, nunca vai acontecer nada de errado e tal. Não, Deus vai me livrar, no último momento eu peço perdão. Só que a questão é, o último momento, você sabe quando chega? Ninguém sabe. Entende? Aí, eu gosto de definir que nós vivemos debaixo da graça e da misericórdia. Sendo a graça aquilo que Deus nos dá, sendo o que nós não merecemos, Deus nos dando o que nós não merecemos, e a misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Que é, eu mereço morte, porém Deus não me dá. E a graça é, eu não mereço vida, E Ele me dá. mas Deus me dá. E a gente vive debaixo dessa definição constantemente. Graça e misericórdia. Só que é como Felipe disse, a taça da ira de Deus tem um limite. Eu estou te dando misericórdia, eu estou te dando misericórdia. Eu estou provendo você, estou dando vida, estou livrando da morte. E aí você continua. Graças a Deus que não foi o seu caso. Você se arrependeu
há tempo de não ter outras chances e talvez Deus fale, olha, não vou livrar mais. Mas tem quantas pessoas estão aí, às vezes tem alguém ouvindo aqui, que Deus já está dando livramento, e Deus está dizendo, olha, eu não vou ter mais misericórdia. E Deus não tem essa obrigação. Se não me engano, Paulo escreve aos Romanos, acho que é capítulo 9, versículo 15. Terei misericórdia de quem eu quiser ter e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então chega o limite. Se eu não quero mais, acabou. E Deus não deve nada, gente. Absolutamente nada. Diegão, você falou parte do seu testemunho, mas teve um dia que você se entregou para Jesus. Você conta pra gente como que foi esse dia, mas antes eu tenho um recadinho para quem tá nos ouvindo aí. Existe a feira Bem Casado, você lembra dos dias? Sim, 12 a 16 de setembro. 12 a 16 de setembro. Bem Casado é um evento que vai ter em frente à prefeitura de Cariacica. Vai ter feiras dentro lá, vamos usar essa expressão, de casamento, debutante, aniversário, tudo no quesito festa, certo? E você anota na sua agenda aí esses dias especiais, que lá você pode, vou casar, vou fazer aniversário, vou fazer alguma coisa. Até formatura. Isso aí, formatura, lá vai ter um monte de coisa lá que vai te ajudar você a fazer a festa dos seus sonhos. Então, Bem Casados aí é uma parceria com Entre Irmãos Podcast, beleza? Isso aí. E é um evento, lembrando, galera, é um evento capixaba. Isso. É uma chance da gente promover também o nosso estado, que temos eventos culturais importantes e que ajudam a vida do cidadão que mora aqui, o cidadão capixaba. E você pode ir lá comparecer, você pode até mesmo participar de alguma forma, seja uma formatura, um baile de debutante, um casamento, tudo mais. Aproveitar esses benefícios que o seu estado está promovendo para você, beleza? Aproveitando esse engate de anúncio, já que a gente está anunciando, quero anunciar para vocês o canal, o site, é www.socialarts.com. Esse site para você, eu quero um cartaz, eu quero uma arte, eu sou dono de uma hamburgueria, eu tô precisando de alguma coisa para a igreja, tá até passando aqui na nossa tela, nesse momento, o link do Social Arts, e aí lá você consegue, tá tudo preparado, você só muda o nome, muda aquilo, vai ter um valor para você ter esse cartaz, obviamente. E o rapaz que ele promove, que ele é o dono desse site, ele é completamente dedicado e ele tem um ótimo trabalho. Beleza? Excelente. Detalhe, galera, já tá tudo preparado. Sim. Você vai comprar o seu pacote lá, tá tudo preparado. O meu negócio é uma pizzaria. Vai ter lá esse segmento, tendo esse segmento, vários modelos, você só vai colocar o seu valorzinho, já tá pronto o cartazinho bonitinho, porque dá trabalho, trabalhar com Instagram, mídia, sim, dá muito trabalho, né, Diegão? Então já tá tudo pronto, é só você ir lá, a gente vai ver se a gente consegue colocar na descrição o site, sim, beleza? Sim, aí você clica lá e visita essa parceria social, www.socialarts.com. Tenho certeza que vai te ajudar. Dá para soltar também o link lá pelo Instagram, nos stories lá. Fica acompanhando, fica de olho aí no nosso Instagram, que você consegue olhar por lá, beleza? E aqueles que não seguem o Instagram, @Entre Irmãos Podcast 22. Isso aí. Voltando aqui. Diegão, teve o dia que você hoje eu vou me entregar para Jesus. Ou você foi só, vou pro culto. Chegou lá e se entregou. Conta pra gente. Eu fui só, vou pro culto. Só foi, só vou pro culto, chegou lá, me entreguei. É ele que convence, né? É ele que convence. Mas pra vocês entenderem melhor como que foi essa entrega, eu tenho que voltar um pouco atrás. Fica à vontade, querido. Minha esposa estava grávida, né? E uma semana, alguns dias antes do meu filho nascer, eu passei por uma aprovação. Uma aprovação não, algo que eu procurei com minhas próprias pernas. Eu fui parar na prisão. E era meu sonho ter um filho. Quando eu fui parar na prisão, eu falei, meu Deus, não vou ver o meu filho nascer. Eu me lembro que eu fiz uma promessa para Deus. Se Deus me tirasse da prisão antes do meu filho nascer, que eu iria servir ele. Com 3 dias, Deus me tirou. Só que eu saí, eu não cumpri com a promessa que eu prometi para Deus. Rapaz, Deus era paciente com você, Diego. Meu filho nasceu. Só que quando meu filho nasceu, foi minha alegria quando ele nasceu. Só que após ele nascer, passou um mês, ele foi diagnosticado com uma infecção no intestino, que não tem cura, só tem tratamento. Misericórdia. E foi passado um tempo,
as coisas foi piorando para ele. Sem contar o leite, que era muito caro, que ele tinha que tomar, não podia tomar o leite. Especial. Era um leite especial. E eu me lembro que certo dia, irmãos, eu fui no hospital levar o meu filho e as médicas falou que a situação dele estava piorando. E eu falei com minha esposa, vamos para a igreja, talvez Deus cure o nosso filho. Só que nisso, quando eu fui para esta igreja, nesse dia, há uma semana atrás, eu estava num morro, em um baile funk chamado Baile do Mandela, aqueles baile que é patrocinado pelo tráfico de drogas. Uhum. E eu sou uma pessoa que conhecia já a verdade, já conhecia a palavra de Deus e sabia muito bem, tinha certeza, se eu descesse a sepultura sem Jesus, eu ia direto para o inferno. E eu me lembro, irmãos, que eu estava naquele baile do Mandela armado com uma arma na mão e falaram que a polícia iria subir. Só que quando falaram que ia subir, eu pensei, vou trocar com eles, naquele mundo perdido, né? Só que naquele momento veio aquele tremor no meu coração. Se eu troco com eles, se eu for atingido, se eu morrer do jeito que eu estou, bebo, armado, alcoolizado, drogado, eu vou direto para o inferno. Em vez de eu fazer o que eu vejo em mente, eu corri. Quando no linguajar nosso a poeira baixou, eu voltei para onde eu estava, com aquela arma na mão do jeito que eu estava, irmão. Eu falei com Deus, Deus, se o Senhor usa um profeta para falar comigo, que é a última oportunidade que o Senhor vai me dar, eu abro mão de tudo e vou te servir. Foi quando eu fui no hospital, eu digo assim que foi uma isca que Deus usou para me fisgar para a presença dele. Que eu fiquei desesperado, com medo de perder meu filho, que eu tanto amo, e eu fui para a igreja. E eu me lembro que eu estava lá no final, quando os visitantes vão sentar lá nas últimas cadeiras, meio com vergonha, não querendo ser visto. E eu senti algo, irmãos, que eu nunca senti antes, uma vontade de ir embora, que eu gostava de ir, como muitas pessoas gostam de ir para a igreja. Sim. Chega lá, recebe uma oração, recebe uma revelação, Nunca se entrega, né? Não se entrega e não quer nada com o dono da revelação. Só quer receber uma revelação de É o Deus benefício. ali, Verdade. e volta para casa e não quer nada. E eu estava dessa maneira, eu ia para a igreja querendo receber uma revelação, uma palavra de Deus. Só que nesse dia eu senti um sentimento que eu nunca senti, vontade de ir embora. E eu me lembro que eu estava quase levantando para ir embora e falando, se pastor não vai parar de falar mais, se pastor não para de falar. Batalha espiritual. Uma batalha. Só que naquele dia, foi o dia que Deus havia marcado o encontro comigo e com o filho dele, Jesus. Foi quando Deus tomou o pastor. Você, jovem que está aí atrás, com esta moça, vem aqui na frente, que é a minha esposa, e meu filho. Nós fomos lá na frente e ele começou a falar, assim te diz o Senhor. Satanás veio até mim pedir para levar sua alma sem chance nenhuma de arrependimento. Meu Deus. Eu digo mais para você, ele está com tanto ódio de você que ele já arquitetou um plano diabólico na mente de um homem que está com muita raiva de você, que este homem já falou que não vai matar só você, que vai matar você, sua esposa e seu filho, para deixar isso marcado na tua família. E eu te digo ainda esta semana seria o velório de vocês três. Isso era na quinta-feira. Na hora foi um choque. E veio aquele medo. Só que para tu ver e saber que sou eu, Deus, que fala contigo hoje aqui dentro desta igreja, tô eu te dando a última oportunidade que você aquele dia me pediu. Irmãos, naquele momento ali eu tinha total certeza que era Deus falando comigo. Com certeza. Só que o ser humano, ele é orgulhoso. E o orgulho é um sentimento destrutivo, a causa que tem levado muitas pessoas ao abismo. E eu fui tomada por esse orgulho naquele momento. E o pastor perguntou, tu quer aceitar Jesus como teu salvador hoje? E veio aquele orgulho. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou com medo. Vão falar que eu estou vendo bicho. E eu falei comigo mesmo, não vou aceitar. E o pastor perguntou de novo, tu quer aceitar? Eu falei, não quero aceitar. E era a última oportunidade, eu voltei para minha cadeira. Eu comecei a pensar quem era essa pessoa que queria tirar minha vida, do meu filho, da minha esposa, quem é. Eu cheguei até mesmo, tive a audácia de fazer uma proposta para Deus. Olha o que eu falei com Deus, estava perdido. Falei, Deus, já que o Senhor fala comigo, usa pessoas para falar comigo e responde a minha oração, me mostra quem é. Rapaz, porque se o Senhor me mostrar quem é, eu vou ceifar a vida dele, vou me entregar para a polícia, vou fazer sua obra dentro do presídio. Meu irmão, eu falei isso. Só que naquele momento eu voltei em si. Falei, eu estou tendo a última oportunidade hoje. eu tô aqui pensando. Estou aqui hoje. Talvez eu poderia morrer naquele dia, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, que era aquela semana. Sim. Foi quando eu decidi quebrar aquele orgulho que me prendia,
que estava impedindo de eu dar um passo para Jesus. Porque Deus, Ele não fala conosco para deixar nossa mente em confusão, para nós sermos tomados por a ira. Sim. Deus, Ele falou comigo naquele dia para mim ter a certeza e convicção que Ele tinha uma obra a realizar na minha vida. Glória a Deus. Foi quando mais uma vez, meu irmão, eu me levantei daquela cadeira, fui lá na frente correndo e falei: pastor, eu quero aceitar Jesus. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. E vem aquilo na cabeça de muitos jovens que querem, mas tem medo de aceitar Jesus. Você não tem que ter medo. Tu tem que aceitar Jesus e caminhar, porque Jesus, Ele vai te sustentar. Jesus, Ele vai te guiar. Jesus, Ele vai abrir caminhos para você onde não existe caminho. Todas as coisas, Salmos diz, Salmos número 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará na tua vida. Foi assim na minha vida, irmão. Se eu for contar a condição que eu estava quando eu aceitei Jesus, na ótica humana, não tem jeito. Até eu mesmo pensava para mim, não tem jeito para mim. Porque no dia que eu aceitei Jesus, veio aquele mesmo sentimento. O que eu vou fazer da minha vida aqui para frente? O que será de mim? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou acertar aquilo? Você não tem que resolver nem acertar, não. Tu tem que aceitar Jesus primeiro. Acertar a sua vida num lugar que Jesus vai acertar o que tiver de acertar para você. É o vinde como estás, né? Vem do jeito que você está. Muitos até amigos. Eu vou parar de fumar. Tem primo, né? Vou parar de beber. Vou parar de usar droga. Vou parar de adulterar. E depois eu aceito. Você nunca vai parar. O recado que eu te dou é: você nunca vai parar. Por quê? Você está no mundo de pecado, por influência maligna. Quem liberta? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é Cristo, que Ele é a própria verdade, a própria palavra. Se você não conhecer Cristo, você não vai ter libertação. Então muita gente pensa: eu preciso melhorar, preciso aceitar. Só que eu peguei algo aqui da fala dele, sobre o pastor fazendo um apelo, e a mente dele ali, quem é, não querendo, e aquele momento esse é um momento de batalha. Eu quero, com certeza. Um alerta à igreja, porque tem muita gente que nesse momento de apelo fica disperso. O pastor tá demorando tanto, cara, para fazer esse apelo, enjoado. Já viu um monte de crente. Quando o texto fala assim, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, essa palavra convencer, você lembra? A ideia dela é de persuadir. E o que é uma persuasão? É você convencer essa pessoa de algo que ela necessita. Então o Espírito Santo está ali, ei, você não precisa do pecado, você precisa de Cristo. Ele está te convencendo. E esse momento é de batalha. Por quê? Porque o diabo estava colocando quem na sua mente? Jesus, Deus, né? Quem é? Quero matar esse camarada. Olha a guerra espiritual. Sim. Mas daqui a pouco entra o Espírito. Não, é minha última oportunidade. Tá vendo a guerra? Então se a igreja fica dispersa nesse momento, a gente está perdendo alma que pode estar morrendo aí pro diabo. Então, o momento do apelo é um momento, na minha visão, que a igreja tem que estar completamente ligada. Meu irmão, se eu não vou chegar no irmão para falar assim: querido, vai lá, aceita Cristo, no mínimo eu tenho que estar aqui: Senhor, quebra essas correntes. Isso, Senhor, liberta. Senhor, transforma. Senhor, me usa. Nem que seja para me entregar alguma coisa, mas tem que estar ativo. Por quê? Porque é momento de batalha espiritual. Batalha travada. Aí, tu aceitou Cristo como Salvador. Aceitei como meu Glória Salvador. a Deus. A maneira que eu estava ali, como eu disse para vocês, entendeu? É difícil para mim aceitar do jeito que eu estava, porque quando eu olhei para minha vida, no momento de aceitar Jesus, veio: o que será de mim agora? O que será daqui para frente? O que será da minha vida? Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu estava devendo criminosos, eu estava ameaçado por criminosos, eu estava ameaçado até mesmo pela polícia. Os criminosos que eu devia de outro estado, não porque eu gastei o que não era meu, mas porque pessoas comprou o que eu vendia, foram presos, não tinha como pagar. Automaticamente eu tinha que pagar do meu bolso. Só que para me pagar eles, eu tinha que continuar na prática ilícita. Que era seu meio de ganhar dinheiro. Que era totalmente ilícito. Aí você converteu a Cristo. Se converti a Jesus, cheguei em casa, mandei mensagem para aquelas pessoas e falei que eu não queria mais participar daquela vida. Eles perguntaram por quê. Falei: porque eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador e era a última oportunidade que Ele estava me dando. E eu falei com eles: vocês me dão um prazo para eu pagar o que eu devo a vocês, mas eu vou pagar trabalhando honestamente.
E eles falaram comigo, tudo bem, eu dou esse prazo para você. Aceitaram numa boa até então. E passou assim alguns dias, eles mandaram para mim mensagem. E quando eu vi de quem se tratava aquela mensagem, eu já pensei, vai me cobrar. Porque eles são pessoas assim, eles cobravam. Eles ficavam em cima, entendeu? Eles queriam receber o que era deles. Uhum. E na hora que eu vi a mensagem, quando eu abri, eles perguntaram, ó, você vai querer isso aí mesmo para tua vida? Eu falei, não, eu quero isso mesmo. Então tenho algo para dizer para você. Quando ele falou, tenho algo para dizer para você, eu achei, vai me cobrar, não tem dinheiro para pagar ainda, nem sequer um emprego eu arrumei. Aí eles falaram, ó, a dívida que você tinha conosco está perdoada. Agora sua dívida é com Deus. Eu pude ver a intervenção de Deus ao meu favor. Só que ainda tinha um porém. Tinha os inimigos, tinha a polícia. Só que isso, Deus foi abrindo caminhos para me passar. E os inimigos que queriam me matar, não quis me matar mais. A polícia que chegava até que ia dizer que ia sumir comigo, que ia acabar comigo, era uma humilhação terrível, invadia a minha casa, falava tantas coisas. Hoje em dia, quando eu passo na rua, me pede até oração, fala, ali vai um servo de Deus, me tratam bem. A maneira de eles me verem é totalmente diferente. Então o que acontece? Você não tem que pensar o que será da tua vida depois de você aceitar Jesus. Tu tem que ter uma convicção de uma coisa, que depois que tu aceitar Jesus, as guerras que tu tinha, não é você que vai guerrear mais, mas é Jesus que vai guerrear junto contigo essas guerras. Isso é forte. Glória a Deus. É verdade. Tem um salmo que eu esqueci a referência do salmo, mas o salmista diz: os príncipes se assentaram e tramaram contra mim, mas eu meditei nos teus estatutos. Ele não pegou a espada, ele não pegou o escudo, ele não colocou roupa de guerra. Enquanto os príncipes se assentavam e tramavam, ele vai para a palavra e começa a meditar. Porque a estratégia do crente vem dali. A partir do momento que a nossa vida torna-se uma conversão e nós somos de Cristo, Cristo que vence a batalha, Ele que luta pela gente. A gente agora só fica aqui mantendo o foco, né? Nessa peleja, é Josué, né? Fala isso. Nessa peleja, ou Josafá. Isso, nessa peleja não tereis que pelejar. Já tem coisa, meu irmão, quer colocar na mão de Deus. Claro que tem guerra que Ele próprio, para nos fortalecer, e nos coloca. Você vai pegar Efésios 6, capacete não é à toa. Escudo, couraça, os calçados na pregação. Isso não é à toa. Isso é porque no sentido simbólico espiritual, nós somos soldados. E por sermos soldados, tem guerra espiritual. Ele vai falar também que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. É tipo assim, Senhor, eu estou à disposição para lutar. Mas tem luta que é Ele que entra na batalha. Parte dessa luta sua, você tem a hora de acordar. Parte dessa luta, você tem ela que é sua, você que peleja. Mas parte dela é perceptível, a parte que alguém ligou ou mandou uma mensagem e falou assim, a dívida está perdoada. Essa não foi você que pelejou. Jesus. Mas quando ele falou ali sobre essa mensagem, a dívida está paga, é muito o texto de João, né? João, se eu não me engano, 19, verso 30. Isso. Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Isso aí. E eu fiquei sabendo, cara, que tu tava na presença e foi preso? Fui. Me conta essa história. Então, por eu ter saído daquela vida, tinha um processo que corria. E após eu aceitar Jesus, esse processo veio com uma sentença. Só que eu recorri para não ser preso. Paguei um advogado. E eu tinha até esquecido desse processo, para ser sincero. Passou o tempo, estava pregando, estava viajando, anunciando o Evangelho de Jesus. Aí, certo dia, esse processo voltou com mandado de prisão para mim. Ixi. Eu me lembro que eu cheguei de viagem da Bahia no dia. Cheguei, passei com a minha esposa, fui para o culto. Quando eu estava chegando do culto, de terno e gravata, eu fui preso, irmão. Foi bastante humilhante para mim. Voltar para aquele lugar depois de estar na presença do Senhor foi extremamente angustiante. Se questionou em algum momento? Se eu questionei? Referente. Poxa, Deus. No momento você pergunta o porquê, né? O porquê, Senhor. Estou fazendo a obra do Senhor, estou pregando a Tua palavra. Mas tudo foi um processo, tudo foi um propósito de Deus.
Até porque depois que eu fui parar naquele lugar novamente, eu adquiri uma estrutura espiritual. Porque a gente só iremos nos fortalecer mediante a dor, mediante a luta. Ninguém vai ter estrutura sem antes ter dor, sem antes ter luta. Para tu ter uma estrutura espiritual hoje em dia, será no choro. E isso foi suficiente para mim, porque a estrutura que eu tinha antes nem se compara com a que eu tenho agora. Com certeza. Só que essa estrutura foi adquirida através do sofrimento. Só que mediante ao sofrimento, a gente mais buscamos a Deus, mais clamamos a Deus, mais suplicamos a Deus. E foi o que aconteceu comigo no sofrimento, na angústia que eu passei por ter voltado para aquele lugar. Foi os momentos que eu tive mais experiências sobrenaturais com Deus, na qual me fortaleceu muito a minha vida espiritualmente. Glória a Deus. Pode falar. Confesso para você, não foi fácil. Não foi fácil enfrentar. Longe da família. Longe da família. Longe da igreja, da igreja, do corpo presente. Quando eu fui lá dentro, no mundo, era um tanto que normal, entendeu? Só que você voltar lá depois de estar na presença de Deus, é diferente. Convertido, transformado, é extremamente agoniante. Por quê? Porque tu tem que lidar com conversas torpes, tu tem que lidar com pessoas usando droga, xingando o dia inteiro, falando coisas que não convém, nem mesmo eu falar aqui. E isso foi muito angustiante para mim. Por quê? Porque aquelas coisas que eu via, outra hora eu gostava. Só que quando fui para lá dentro de novo, eu odiava aquelas coisas. E sem contar que esculacho que eu passei lá dentro, né? Eu já cheguei uma vez a apanhar, tomar um tapa, na verdade, de um agente sem ter feito nada, entendeu? Já cheguei a sofrer represálias sem ter feito nada. Já cheguei a ser humilhado sem ter feito nada. Que agora você é o crente. Crente. Entendeu? Então é complicado, irmãos. Você ficou quanto tempo nessa... 1 ano e 4 meses. E sua esposa, seu filho? Tudo aqui fora. Todo mundo aqui? Seus amigos? Amigos. E você lá? Eu lá. Misericórdia. Foi muito difícil. Mas por um lado também foi bom também a gente ver quem é quem, entendeu? Como você citou aí agora, amigos. Quando eu fui parar lá, eu tinha muito amigo. Só que antes de eu ir parar lá, na verdade, né? Sim. Só que depois que eu fui parar lá, os amigos que eu tinha desapareceu. Todos sumiram. Eu pude perceber e ter certeza que nem todos que chamam de amigo é amigo. Até porque o sábio Salomão já escreveu lá no Provérbios, capítulo de número 18, verso 24. Quem tem muitos amigos tem para a ruína. Só que há amigos que é mais chegado do que irmão. E amigo que é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. É bajulador. O bajulador, ele não tem sentimento, ele não tem coração. Então, por um lado foi bom que Deus me mostrou quem era verdadeiro, quem era falso, para a glória de Deus. Tem gente que... Pode falar, Vitor. E a gente acompanha pelas redes sociais, acompanha seu ministério. A gente vê que Deus colocou pessoas de excelência na sua vida e que hoje são de renomes também, até no próprio Brasil. Pessoas como o pastor Júnior Trovão, você tem uma amizade com ele. O pastor Jonathan Carlos, também uma bênção. São referências para nós, para a juventude. E Deus, ele te aproximou dessas pessoas de excelência. E aí o crescimento, ele vem... Inclusive, bota a câmera para mim. Jonathan, queremos você aqui. A gente é pequeno, mas tamo junto. Rapaz, bom, né, ter esse... Deus, ele vai moldando as coisas, né? As pessoas que antes você olhava como, poxa, esses aqui são meus amigos, aí elas vão se retirando, mas é tudo parte do processo. No início é doloroso, mas depois Deus vai te aproximando de pessoas que realmente vinculam você a, poxa, eu sei quem ele é, independente do que aconteça, aqui tá comigo, é mais chegado que um irmão. É verdade. E a gente alcança isso, né? Graças a Deus, essas amizades. E é sempre bom. Quando você tinha começado a pregar, foi antes ou foi depois da prisão? Não, você já pregava, na verdade. Pregava. Aí você voltou, foi nessa volta aí que Deus soprou e tu tá pregando o Brasil afora? Na verdade foi antes. Foi até antes, Foi né? Antes eu já tava pregando, já viajando para alguns estados do Brasil, né? Sim. Mas essa causa na justiça não atrapalhou não? Porque há restrições. Não? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Porque eu conheço um amigo, inclusive o nosso outro Diego,
que fica restrito em sair do estado, entendeu? Porque tem causa na justiça ainda e totalmente convertido. Porque, se eu não me engano, o Diego, o processo dele ainda está em aberto. Está em aberto. Ele responde em liberdade, mas ainda o processo está em aberto, ele tem que passar por algumas instâncias, um negócio assim. Aí, se eu não me engano, assim ele fica meio restringido de alguns lugares. Mas louvado seja Deus que não, né? Isso aí. E conta um pouquinho dessas experiências, Diego. Uma que te marcou nesse ministério aí, pregando a palavra de Deus. Você lembra de alguma aí? Foi muitas experiências. Chega a ser até difícil lembrar de tantas experiências que eu já passei Vidas na caminhada cristã. Cristo, pessoas sendo curadas. Você lembra da primeira pregação que teve almas? Lembro da primeira pregação. Foi a minha segunda pregação. Foi da quarta-feira. Da quarta-feira, teve almas aceitando Jesus. Glória a Deus. Mas uma experiência muito boa que eu tive com Deus foi uma certa vez que eu fui pregar fora do estado, lá no estado da Bahia. E eu estava num momento do meu ministério que eu estava pensando, eu vou parar, vou deixar esse negócio de pregar. Por que eu estava vivendo esse momento? Porque, como eu disse para vocês, você tem muitas pessoas do seu lado na tua caminhada cristã quando ainda você nasceu, quando ainda você não sabe andar, quando ainda você está começando a caminhar. Mas depois que você começa a crescer, muitas pessoas viram as costas para você. Eu fui uma pessoa que passei por isso, e por este motivo eu estava pensando em parar. Porque, como eu disse no início aqui, após o vídeo veio muitos convites. Eu me lembro que eu estava viajando muito Brasil afora, irmãos. E muitos pregadores se levantaram contra a minha pessoa. Em que sentido? Eles mandavam indireta para mim nas redes sociais. Não só pregadores, mas também pastores. Uns postavam, esse daí não vai passar do testemunho. Outros postavam, que adianta esse cara aí andar de avião para lá e para cá para ir contar testemunho, vem comigo de Bíblia. Aí o outro postou, esse camarada só vive contando testemunho, dando glória pro diabo, vai de Bíblia, vai estudar. Então isso aí entristeceu muito o meu coração, porque são pessoas que, em vez de me receberem de braços abertos, devido à vida que eu saí, não, mas pelo um sentimento que é destrutivo, eles começaram a mandar indireta para mim na rede social, né? Falando que eu ia passar do testemunho. Isso entristeceu muito o meu coração. E eu falava comigo, Senhor, isso deve ser a emoção do povo, por isso está tendo tantos convites das pessoas me chamando. E eu pensava em parar, irmãos. Só que certo dia eu deitado no sofá, Deus falou comigo, filho, não se importe com o tempo, pois eu faço na hora que eu quero e o dono do tempo sou eu. E eu lembro que eu tinha falado comigo mesmo, essa é a última agenda que eu vou e eu vou parar. E eu me lembro que eu estava indo para Bahia, irmãos. Já passei essa situação. Eu estava dentro do avião e eu cochilei um pouquinho. Eu lembro que eu escutei uma voz que foi como um estrondo. Vai ser 30 almas. E eu tomei um susto na hora. Na hora que eu tomei aquele susto, e eu falei, o que foi isso? Estou sonhando. E Deus confirmou que Ele falou comigo. Eu cheguei para pregar nesse estado da Bahia e preguei, contei meu testemunho, irmãos. 30 almas aceitaram Jesus naquele dia. 30 almas aceitaram Jesus. Eu pude perceber que Deus era comigo, então eu não podia parar. Independente das críticas, dos levantes de pessoas que dói de quem parte os levantes, que não é de quem está lá no mundo, é daqueles que estão do teu lado te dando a paz do Senhor. Mas a maior pancada que dói não é de quem está fora, é quem está do lado. Quem está do lado. Ou quem é próximo, amigo de ministério. Você falou aí sobre essas pessoas, é aquilo que a gente falou lá no início sobre, acho que nem estava gravando ainda, sobre a crítica, ela ser construtiva ou não. Essa pessoa aí, essas pessoas não chegaram e falaram assim, Diego, estou à disposição para te ajudar, para você aprender um pouco mais a palavra, se colocar à disposição, mas não. O cara do testemunho é um cara que não prega, só sabe contar o testemunho. Ao invés de, mano, posso te ajudar? Não aconteceram. Não. E testemunho também é válido. Se no início você tem só testemunho para contar, conte testemunho. Esses daí eu assemelho eles a Ananias. Vai lá em tal lugar, você entra direita, que vai estar um camarada. Eu vou. Quem é Paulo? Não vou mais não. Paulo, tá doido? Não vou. Porque, Paulo matava até outro dia. Eu não acredito muito na convenção dele. Claro que no caso dessas pessoas, não com medo, mas não acreditando de fato no seu ministério. Mas aí Deus, não, escolhido. Como que é a expressão? É vaso escolhido meu. E você é um vaso escolhido, mano.
Tem uma passagem que Jesus disse, não sei se encaixa no contexto certo, mas a fala de Jesus, ela se encaixa. Os discípulos chegam e falam: Senhor, tem algumas pessoas pregando aí que nem andam conosco, mas estão usando o seu nome. Aí Jesus olha para eles e fala: deixa que preguem, porque aquele que não é contra nós é por nós. Aí o irmão tá andando, tá indo por aí, contando testemunho, almas estão aceitando, e os varões estão lá: não, pode não, porque é só testemunho, não sei o quê. E aí isso e aquilo, o rapaz tá falando do poder de Deus. Você liga a televisão aí no jornal de meio-dia, qualquer horário, é só testemunho do diabo, é só o que o diabo tem feito. O diabo ceifou um ali, o diabo fez isso com outro aqui, matou outro ali, outro foi preso porque o diabo estava usando no tráfico de drogas e tudo mais. E aí tem gente na igreja contando testemunho e os irmãos estão indo contra. Eles têm que se ligar nessa fala de Jesus e entender: opa, aquele que não é contra nós é por nós. Tá falando heresia? Não tá, meu irmão, é testemunho, tá gerando almas. Vai com força, irmão. Vou te abraçar nessa causa. Vou divulgar seu testemunho mais ainda, entende? Falta isso. Aplica, mas não traz solução. Isso aí. Sabe onde que eu encontro isso na Bíblia? Dos discípulos, na multiplicação dos pães. Aí chega André e Filipe, os discípulos ali: ó, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí um fala: mas o que é isso para tantos? A pergunta que fica é: mas você não tem nada. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos que não dá para alimentar todo mundo ainda, mas dá para alimentar ele. Você não tem nada, você está criticando quem tem. Então essas pessoas são os discípulos criticando o menino que tem. Aí Deus fala: não, traz. Jesus traz, aí dá a graça, e aquilo dali alimenta toda a multidão. Então eles estão lá criticando: o menino do testemunho, mas você que estava com 5 pães e 2 peixinhos. E eles? Cadê? Eram discípulos de Jesus, eles deviam estar com os pães, mas não tinham. Aí Deus levanta o menino da multidão e coloca lá, dá uma honra absurda, e através daquilo a multidão é alimentada. Então através do seu testemunho você alimentou a multidão aí, glória. Só que as críticas não param, né? Deixa criticar. Antes, as pessoas me criticavam pelo testemunho, que eu contava testemunho. Hoje, eles querem criticar porque eu não conto testemunho. Aí certo dia eu vi uns irmãos postando lá, que não sei o que, que esse cara se converter, esqueceu de onde saiu, não conta testemunho. Deu vontade de comentar, varão. Eu não tenho problema se você não estuda. Guerreiro, tu fala assim: sou guiado pelo Espírito. O dia que o Espírito falasse, pode você estar no maior congresso que você já pregou na sua vida. O Espírito fala assim: hoje é o dia do testemunho. Você vai contar o testemunho. Hoje é o dia dessa mensagem. Você vai contar essa mensagem. Você não é guiado por homem, você é guiado pelo Espírito. É isso aí. Isso é verdade. Digão, a gente está chegando no final, mas a gente tem aquele lance das palavras. A gente vai citar uma palavra. O que essa palavra representar para você, você vai falar. Eu falo um, ele fala outro. Beleza? Eu queria te perguntar o que a cruz representa para você, meu amigo. Rapaz, a cruz, para mim a cruz representa um símbolo da redenção da humanidade, né? Porque foi a cruz, tem até aquele louvor que fala: a cruz revela o seu amor por mim. Então a cruz foi uma prova do amor que Jesus sente por nós. Por que foi uma prova? Porque ele suportou tudo que ele suportou sendo filho de Deus, mas ele não desceu da cruz, ele não negou a cruz, ele não abandonou a cruz. A cruz, todos nós sabemos, com base bíblica, que é um símbolo de humilhação. E olha o que Jesus suportou: tanta humilhação, mas ele não deixou ou abandonou a cruz. Então a cruz, para mim, irmãos, a cruz é um sinal de amor que Deus sente por mim, que Deus sente por você e também por toda a humanidade, né? Sim. Instrumento de maldição, que era a cruz, se tornou instrumento de amor. É verdade. Ministério. Ministério. O seu ministério. Olha, meu ministério, o que eu acho do meu ministério? Pode ser. Então, o ministério, eu acho que é um ministério que ainda será um ministério muito frutífero. É um ministério que tenho certeza que está começando agora. E eu creio que meu ministério vai alcançar muitas pessoas, muitas vidas ainda, devido às promessas, né, que Deus já fez, que Deus já prometeu. E é o que eu vejo do meu ministério. O que a palavra de Deus representa para você? A palavra de Deus representa para mim
uma ferramenta para ganhar vidas. Como se fosse uma isca que tu lança na vida de pessoas e fisga as pessoas. Que a palavra de Deus, através da palavra, como eu tenho pregado, porém a palavra tem sido lançada na vida de pessoas. E por que eu digo que é como uma isca? Porque eu vejo testemunhos de pessoas, né? Às vezes pessoas me mandam mensagem nas redes sociais, até mesmo através dos vídeos, de como essa palavra tem sido lançada nas vidas delas. Um exemplo, eu já recebi testemunho de pessoas que falou que iriam tirar a sua própria vida. Só que após ver tal vídeo que estava com uma palavra, desistiu de tirar a vida. Eu já vi testemunho de pessoas que falou que ia parar na caminhada de cristã. Só que após tal vídeo ter visto na internet, desistiu de parar na caminhada cristã. Então a palavra eu vejo como uma isca para nós fisgarmos os pecadores que estão perdidos no lamaçal do pecado. Glória a Deus. É isso aí, meu amigo. Papo muito abençoado. Eu saio daqui. Não é clichê, parece até clichê, mas não é. A gente é muito sincero quanto a isso. Saio daqui edificado por sua vida, por seu ministério, não só pelo testemunho, claro que tem um testemunho lindo, mas por quem você é, quem Deus está te tornando. Nós louvamos a Deus por isso, somos gratos porque você aceitou o convite de vir aqui e nós estamos aí cada dia nesse segmento e Deus há de honrar. Isso aí. A gente, durante esse testemunho, cheguei a arrupiar não, né? Arrupiar é meio grosseiro, meio capial, né? Não, mas arrupiar é melhor do que arrepiar, cá entre nós. Arrupiar, parece que é maior ainda o negócio. Parece os pelos do braço. Parece que levantou mais ainda. Cheguei a arrepiar aqui, eu senti de fato a presença de Deus. Diegão, muito grato, mas muito grato pela sua presença aqui. Não vai faltar convite. Não sei se vai ter espaço aí na sua agenda de nos atender em outras oportunidades, mas as portas aqui do Entre Irmãos estão abertas para você, tá bom, meu amigo? Se quiser mandar um abraço para alguém, para a família, para o pastor, fica à vontade, tá bom? Quero aproveitar o momento, né? Mandar um abraço para minha digníssima esposa. Qual o nome da varoa? Emily. Apaixonado. Tem que mandar um abraço para ela. Emily, o olho dele tá brilhando aqui. Mandar um abraço para ela, um beijo para ela, porque é uma pessoa que nos momentos mais difíceis da minha vida ela esteve do meu lado. Glória a Deus. Ela me ajudou, estendeu as mãos para mim, esteve firme no mesmo propósito que eu. Então só tenho a agradecer a ela. E só ela sabe o que nós já passamos junto, né? Já chegamos a não ter o que comer dentro de casa, já chegamos a passar dificuldade financeira. E mesmo em tantas coisas que nós passamos junto, ela nunca virou as costas para mim. Ela sempre esteve do meu lado. E no momento mais difícil da minha vida, que foi o que eu disse aqui no podcast, quando eu tive que voltar por causa do meu passado, foi o momento que ela mais esteve comigo. Então, quero mandar um beijo, um abraço apertado para minha linda esposa e dizer para ela: meu amor, eu te amo, tá? Mulher virtuosa, quem achará? Você achou a sua, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, rede social sua, Diego Oliveira, Instagram. Isso. Show de bola. Oliveira com Y, né? Oliveira com Y. É com Y? Então, Diego.Oliveira, porém com Y. Isso. O Y é no Veira. Veira. Isso. Show de bola, gente. Tamo junto. Então, a gente vai estar marcando ele também nos comentários, conforme ele for fazer, produzir os cortezinhos. A gente vai deixar o Instagram dele. E aí você segue ele lá nas redes sociais, ele tem um conteúdo abençoado pra sua vida, pra vocês ficar seguindo. Você fica seguindo esse influencer, pessoal. Não sei o que, como crente, fala, seu cabelo. Completário, fala, crente segue crente. Segue crente. Então, em vez de você ver a influência lá, seja influenciado por alguém que tá ali, ó, mostrando palavra, Bíblia, pra edificar a sua vida, tá bom? Você ficar a gente mais vai crente. fazer a oração, só um minutinho. Você que tem uma empresa, que tem um negócio, que pode patrocinar aqui esse projeto que é magnífico, entre em contato com a gente através do Instagram mesmo, Entre Irmão Podcast, ou entra no meu perfil ou no do Vitor, que a gente vai até você, a gente passa o projeto. É um projeto maravilhoso, a gente já tem pessoas encaminhadas e a gente conta com essa nova parceria aí. Sim. Beleza? Procura a gente que vai dar certo. Vamos fazer aquela oração? Se inscreve no canal, comente aqui a respeito, porque quanto mais comentário, o YouTube começa a mandar o vídeo para mais pessoas. Siga nosso Instagram, @entreirmãospodcast22,
tá bom? Nós contamos com a ajuda de vocês. Não deixe de compartilhar nem de curtir, beleza? Show! Vamos orar. Senhor Deus Pai, louvado seja o teu nome, somos gratos, ó Pai, por essa rica oportunidade de ouvirmos esse rico testemunho, Pai, que nos edificou, e nós temos certeza que também está edificando a vida dessa pessoa que está assistindo. Que a cada um desses que estão vendo esse vídeo venham ser impactados, ó Pai, a permanecer na verdade através desse testemunho. Pai, que haja compartilhamento não no sentido de crescer, no sentido de fama, mas que esta mensagem chegue a pessoas que estão precisando voltar a um relacionamento contigo. Pai, abençoa todos em nome de Jesus. Amém.